Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e há alguns anos começaram a chegar ao grande público notícias sobre o uso da cannabis, né, a planta que dá origem à maconha, de forma medicinal. A gente vai desenrolar logo no começo da conversa o conceito da coisa toda, porque né, essa coisa de advir de uma planta que é a da maconha sempre causa uma confusão. Mas a gente vai desenrolar isso, mas o nosso foco vai ser o potencial da medicina canabinoide para a psiquiatria. Quem nos ajuda aqui é a doutora Ana Uni, que é médica com doutorado em psiquiatria e que trabalha desde 2015 com a medicina canabinoide. Obrigado por topar falar com a gente, doutora Ana. É um prazer, eu que agradeço o convite. Doutora, para começar, então vamos desenrolar, tirar da frente essa primeira parte que eu acho que ainda é um pouco nova para a maioria das pessoas, né? Muita gente tem muita confusão com os termos que se ouve quando se fala desse assunto, né? Tem como a gente fazer um resumão, assim, das palavras desse universo, né? O que é cannabis? O que é cannabidiol? THC, o que isso tem a ver com maconha, se é que tem alguma coisa a ver, né, o uso da droga, né, que todo mundo conhece e sempre causa esse receio, né? Pode fazer uma síntese? Claro, é importantíssimo fazer essa diferenciação. O que ocorre é o seguinte, a cannabis sativa é o nome em latim da planta. E a cannabis sativa tem subespécies. Então, as principais são a sativa, a indica e a ruderalis. Então, você tem cannabis sativa sativa, cannabis sativa indica e cannabis sativa ruderalis. As que a gente mais usa são a sativa e a indica. Elas têm perfis diferentes, então se diz que a sativa é mais energizante, enquanto a sativa indica é mais calmante. Isso vai depender de outros compostos que estão dentro da planta, não só os canabinoides, né? A gente tem também terpenos, flavonoides, outras substâncias. O que ocorre é que hoje em dia a maior parte das plantas são híbridas, elas são misturas, porque foram feitas várias junções, né, de genéticas diferentes e acaba você tendo que a maioria é híbrida. Então, hoje em dia, não vale a pena você usar essa nomenclatura do tipo, essa aqui é uma sativa, essa aqui é uma indica, porque isso não vai te dizer nada. Então, o que a gente faz é dividir em quimiotipos. Então, existem 5 quimiotipos. O quimiotipo 1, que é alto THC e baixo CBD. O quimiotipo 2, que tem THC e CBD em proporções iguais. O quimiotipo 3, que é alto CBD e baixo THC. O quimiotipo 4, que só faz canabigerol e não segue adiante. E o quimiotipo 5, que não faz fitocannabinoides e é uma planta que pode ser usada como placebo, por exemplo, nos estudos. CBD é o cannabidiol e THC é o tetrahidrocannabinol. Quando a gente fala de maconha, a gente está falando de plantas que têm altíssimo THC e nada ou quase nada de CBD. E essa é a espécie que se usa para uso recreativo, uso adulto, né, para dar o barato. Por quê? Porque o THC é que dá esse barato, que tem essa atividade que a gente chama de psicotomimética, né? Por que psicotomimética? Porque ela pode causar delírio, alucinação, né? Ela muda a senso-percepção. É errado falar que o CBD não é psicoativo, porque se ele age no cérebro, ele é psicoativo. Né? Então, toda a substância que age no cérebro é psicoativa. Então, o CBD ele é psicoativo, mas ele não é psicotomimético. Né? Ele não vai causar nem delírio, nem alucinação. Então, ela é extremamente segura. Os produtos que a gente usa como cannabis medicinal, eles vêm do cânhamo, na maior parte das vezes. Embora nada impeça que não seja cânhamo, que seja outra planta, porque o cânhamo, a rigor, ele tem alto CBD e até 0,3% de THC. Essa é a característica da maior parte dos produtos que a gente usa. Nas farmácias brasileiras, a gente já tem vários produtos que têm até 0,2% de THC, que é o padrão OMS, né? O padrão que você encontra na Europa e no Canadá. Nos Estados Unidos, eles consideram 0,3%. Então, os produtos que vêm dos Estados Unidos têm 0,3% de THC. Esses produtos são super seguros, porque como o THC está bem pouquinho, né, ele não vai ter essa atividade de alterar a sensopercepção. É óbvio que se você usar doses extremamente altas e a quantidade de THC vai ficando maior, né, aí sim você pode ter esse efeito.
Mas nas doses medianas que a gente usa normalmente para tratamento, você não tem esse efeito. E o grande medo das pessoas é justamente do THC, porque em pessoas predispostas, o THC pode desencadear surto psicótico, né, com delírio, alucinação, e até desencadear um quadro de esquizofrenia. Então, por isso que a gente não recomenda fazer, principalmente na infância, na adolescência, fazer doses altas de THC. Né? Num adulto que já passou da fase de risco, é seguro fazer THC. A gente consegue fazer THC nesses pacientes que precisam dele, por exemplo, nas demências. Né? Não tem nenhuma chance da gente tratar uma demência sem colocar bastante THC, porque o THC ele ajuda no tratamento da demência. Então, o clínico ele vai ter que aprender bem quais são esses fitocannabinoides, né, que além do THC e do CBD existem vários outros, e como manejar esses canabinoides de uma forma segura e terapêutica para aquele caso específico que ele quer tratar. Então, apesar desse nome, medicina canabinoide, não é só o canabidiol que é um princípio, uma substância que é utilizada e tem, né, determinados usos. Também o THC também pode A gente usa o CBD, o THC, tem o canabigerol, que é o CBG, o canabinol, que é o CBN, o THCV, que é a tetrahidrocannabivarina. Então, assim, existem vários fitocannabinoides que têm propriedades terapêuticas, assim como existem os terpenos, que também se encontram nas plantas de cannabis, e muitas vezes são adicionados aos produtos para dar um determinado efeito. Por exemplo, o terpeno limoneno, que vem do limão, das frutas cítricas, ele tem ação antidepressiva. Então, você tem produto voltado para ansiedade e depressão, que vai ter canabidiol e bastante limoneno. Então, a medicina canabinoide não se resume só a CBD e THC. Legal. Doutora Ana, agora já entrando na psiquiatria, né? Eu lembro que, pelo menos para mim, as primeiras informações que chegaram sobre o uso, né, de medicina canabinoide eram uns vídeos de pessoas com epilepsia grave, né, que tinham muitas convulsões, com muita frequência e bastante intensas, né? E aí eram uns vídeos, assim, bem... com bastante apelo, né? Porque a pessoa estava tendo uma convulsão, ela usava e aí quase instantaneamente melhorava, né? No caso da psiquiatria, para que tipo de transtorno ou que tipo de quadro que a medicina canabinoide vem parecendo ser mais promissora? Olha, autismo, em primeiro lugar, né? Então, no autismo a gente já tem vários estudos, temos 2 estudos duplos cegos, temos alguns estudos abertos, então, autismo eu diria que é a primeira. Na esquizofrenia, tem um estudo duplo cego, em que se associou ao antipsicótico o canabidiol purificado, e aí os pacientes que usaram o antipsicótico mais canabidiol foram melhores do que o antipsicótico sozinho. Então, esse é um estudo super importante. E existem esquizofrenias refratárias, né? Acho que isso que é um conceito importante. A maior parte das doenças não tem 100% de melhora com os tratamentos tradicionais. Muito pelo contrário, né? A taxa de refratariedade, que é não melhorar com tudo que tem disponível, é altíssima, né? De 40% para o toque, 15% para a esquizofrenia, 20% para a depressão. Então, assim, as taxas de refratariedade são altíssimas. Então, nesses casos refratários, a gente tem que buscar alternativas. E a cannabis é uma excelente alternativa, porque o canabidiol ele tem ação antidepressiva, ação ansiolítica, anti-inflamatória, antipsicótica. Tem uma série de propriedades em que o canabidiol ele pode ajudar quando é associado a outros tratamentos e muitas vezes até sozinho. Tem pacientes que se dão tão bem, né, com canabidiol que conseguem reduzir dose de muitos outros remédios que eles vinham tomando. Outra coisa que é interessante é que na medicina canabinoide, por conta do preconceito e da dificuldade de pesquisa, não existe tanto estudo publicado. Então, a gente precisa que haja uma liberação e principalmente uma redução do preconceito e interesse das universidades em pesquisar o assunto, porque você não tem grandes estudos publicados em depressão, por exemplo. Não tem nenhum estudo que tenha pego pacientes deprimidos e colocar antidepressivo mais canabidiol e comparar com o antidepressivo sozinho. Esse estudo ainda não foi feito, está aí para ser feito. Só que na prática a gente vê que ajuda, né? Então a gente tem vários pacientes com depressão refratária que quando a gente começa a fazer
a medicina canabinoide, eles acabam melhorando. Só que como não tem nada publicado, a maior parte dos médicos que não está dentro da área não vai saber disso, e a resposta deles para o paciente não existe evidência científica. Né? Então, hoje em dia, esse é o grande entrave. As pessoas veem, né, as propagandas, veem o relato de outros pacientes, se informam, né, pela internet, por filmes, etc., vão falar com o médico, e o médico, a resposta padrão não tem evidência científica. E aí eles perdem a chance de buscar por esse tratamento. Então, por isso que é importante um programa como esse, que vai reduzir o preconceito, inclusive dos médicos, sobre o assunto, para que antes de dar essa resposta negativa para o paciente, eles façam uma experiência própria, né? Estudem, comecem a aplicar e vejam os resultados. Uma dúvida que eu tenho, assim, mais de curiosidade mesmo, né? A gente vê que no uso de medicamentos tradicionais, né, para psiquiatria, muitas vezes tem, assim, uma separação bem rígida de, assim, antidepressivo serve para depressão e é até ruim para ansiedade ou para transtorno bipolar, digamos, né? O ansiolítico é para ansiedade, não é para depressão. Enfim, umas coisas meio separadas. E aí, quando eu ouço falar de medicina canabinoide, dá a impressão que... Mas como é que pode, né? Ele servir tanto para coisas tão díspares como uma depressão e uma ansiedade, né? Que a gente sempre tem, assim, né? Pro leigo é meio o oposto, assim, né? Digamos, uma energia para cima, uma energia para baixo. O mecanismo, assim, é meio conhecido, sabe-se alguma coisa? Como é que pode funcionar? E também para autismo, sabe? Uma coisa completamente diferente, né? Exatamente. Em relação a antidepressivo, apesar do nome, o antidepressivo serve para ansiedade também, serve para uma série de outras coisas, né? Assim como o antipsicótico serve para mais coisas, não só para psicose, os ansiolíticos também servem para outras coisas que não é ansiedade, e são problemas da nomenclatura. Mas no caso da cannabis, o que explica é que a gente tem um sistema endógeno que se chama sistema endocannabinoide. E esse sistema tem sido descrito dos anos 1990 para cá, né? Depois que eles descobriram os canabinoides, descobriram onde os canabinoides agem no nosso organismo, que são nos receptores canabinoides. Então, se existem receptores que se ligam aos canabinoides, deve existir algo no nosso organismo que se liga a esses receptores, ou eles não existiriam. E aí se chegou aos endocannabinoides. Então, existe todo um sistema, que é o sistema endocannabinoide, que é composto dos canabinoides, dos receptores, das enzimas que produzem e degradam esses endocannabinoides. E esse sistema é um sistema de regulação homeostática do nosso organismo. O que significa isso? Significa que ele mantém o equilíbrio das coisas. Então, se você tem, por exemplo, uma ansiedade, e aí a sua adrenal descarrega adrenalina no seu corpo, a sua pressão sobe, você começa a tremer, entrar em pânico, porque, sei lá, viu um leão, vem o sistema endocannabinoide e freia, fala, epa, peraí, o leão já foi embora, você pode se acalmar. E aí o sistema endocannabinoide vem como esse freio e as coisas começam a voltar ao normal. E assim ele regula todos os nossos sistemas. Então ele regula a nossa parte endócrina, existem receptores canabinoides no estômago, no intestino, que regulam digestão, motilidade gastrointestinal, no cérebro, obviamente, né? Nos ossos, em todos os nossos sistemas fisiológicos, a gente tem o sistema endocannabinoide que está ali agindo como um regulador. E é por isso, então, que funciona em várias coisas diferentes. Né? É claro que em cada doença ele vai ter um papel diferente, mas a lógica é essa. Né? Então, o que a gente faz na medicina endocannabinoide é modular o sistema canabinoide, seja para cima ou para baixo. Se você tem o receptor CB1 superativado, que equivale ao THC, quando o THC se liga no receptor CB1, você tem um aumento de apetite, é a chamada larica, né? A pessoa que fuma maconha fica depois faminta, esfomeada. Por quê? Porque ativou o sistema canabinoide. Aí, se você vai estar com o CBD vai se grudar ali no CB1 e o THC não tem mais vez. E aí você reduz o apetite. Então, você está hipomodulando o sistema canabinoide, entendeu? Então, essa modulação do sistema canabinoide é o que a gente acaba fazendo na prática, a depender do quadro clínico do paciente.
Uhum. Uma coisa bastante fina, que eu imagino que seja complexo, né, para o profissional, mas justamente até dá é bom, né, você consegue uma margem ali para trabalhar especificamente, bem personalizado, Sim, né? exato. E isso é interessante, é uma medicina muito individualizada, porque você vai ter que Uhum. avaliar aquele paciente como um todo, né? Ver o que ele precisa. Você vai começar com doses muito pequenas e ir aumentando semanalmente. A dose que serve para um não é igual à dose que serve para outro, então não existe Uhum. receita de bolo, não existe protocolo do tipo, faça tantas miligramas que vai dar certo. Não, a gente não sabe. Pode dar certo com 5 miligramas, pode ser que precise de 300 miligramas. Né? A gente só vai saber isso com o Sim. tempo. E pela sua experiência, doutora Ana, mesmo nesses aí, né, principalmente que você vê, né, pela sua prática mesmo, é uma melhora de forma geral. Queria saber um pouco por que eles acabam sendo melhores, né? No caso refratário, eu acho que isso é mais evidente, né? As coisas não funcionam, encontramos alguma coisa que tem uma melhora. Mas em algo assim que um paciente usava algum medicamento tradicional que tinha algum efeito, o que se percebe que, em alguns casos, medicamentos canabinoides são melhores? Olha, o perfil de efeitos colaterais é muito menor, né? Então, antidepressivos, por exemplo, afetam a função sexual. Muitas vezes você melhora do ânimo, mas a Sim. libido continua ruim. E os canabinoides não causam isso. Então, você Uhum. consegue baixar a dose de antidepressivo sem que o paciente tenha uma melhora, porque o canabidiol está ali ajudando e a função sexual melhora. E aí acaba havendo melhora de outros parâmetros. Pessoas que são hipertensas, por exemplo, como o canabidiol é hipotensor, começam a reduzir medicação para pressão alta. Hum. Pessoas que são diabéticas começam a reduzir medicação para baixar a glicemia. Como ele ajuda Sim. em uma série de outras instâncias, a gente consegue ajudar o paciente como um todo, não só na área psiquiátrica. Por isso que a gente fala de medicina Uhum. canabinoide, né? Não é psiquiatria canabinoide, é medicina canabinoide. É porque ele Sim. afeta todo o Sim. organismo, da cabeça aos pés. Sim. E para ansiedade, doutora Ana, a gente tem assim pode ficar um pouco feliz, talvez ela também tenha um bom Sim, é uso? super bom para a ansiedade. Os estudos iniciais foram feitos com produtos com CBD purificado, mas a gente usa Uhum. esses produtos que têm até 0,3% de THC e vê melhora na ansiedade também. Né? Embora não tenha Legal. esses estudos publicados, né? A gente vê na prática essa melhora. E, doutora Ana, a gente falou coisas que corroboram assim a ideia que a gente tem de que é uma área muito promissora, né? Muito a se estudar ainda, mas né, na sua prática mesmo você falou que nota-se, né? Fica muito evidente que existem melhoras, né? Sim, Agora, aqueles vídeos que eu falei no começo era uma coisa assim mas muito impactante assim, né? Uma pessoa em convulsão parar imediatamente, né, após usar, era uma coisa que impressionava, né? Queria que você colocasse assim um ponto de equilíbrio também, né? Para psiquiatria parece ser algo nesse nível ou também não? Calma lá, né? Também não é assim. olha, tem casos que sim. Né? Por exemplo, um Uhum. paciente deprimido que passou anos tentando vários tratamentos e não conseguiu nada e de repente consegue começar a ter uma vida normal, é uma coisa impactante. Né? Ela não é Incrível. visível, né? Como uma convulsão, que Sim. você vê que a convulsão para ali na hora. Ou um paciente com demência, por exemplo. A gente tem vídeos impactantes em Uhum. demência também. O paciente não conseguia mais comer sozinho, começa a usar a cannabis e aí depois está ele lá se alimentando sozinho, usando garfo e faca, né, tranquilo. Então, assim, a gente tem resultados impactantes em várias áreas, né? A psiquiatria, como é muito subjetiva, né, depende da avaliação dos sentimentos do paciente, é uma coisa que não é tão visível, né, mas acaba sendo impactante também na qualidade de vida, na satisfação do paciente com a vida. Certamente o paciente, os familiares, o entorno deve notar claramente Sim, isso, né? sim, sim. Os familiares eles percebem, né, a melhora, né, em todos os aspectos, né, inclusive na redução de remédios, né, no bolso, né, porque deixam de usar vários remédios e aí ficam, né, gastam menos com medicamentos. E doutora Ana, como é que é esse medicamento, né? Qual que é a apresentação deles? São cápsulas? São pílulas? Que ele é? Existem cápsulas, mas a gente raramente começa com cápsulas. A gente costuma começar com as apresentações líquidas, porque a Uhum. gente sempre vai começar aos poucos, com poucas gotas, e aumentando semanalmente até ver benefício. Uhum. Né? Então, dependendo da dose que aquela pessoa chega e se ela
se cansa, né, de ter que... Porque o extrato da cannabis, o ideal é que você deixe ele debaixo da língua durante 1 minuto, 2 minutos, antes de engolir. Uhum. Assim você aumenta a absorção, que vai direto da via sublingual para o cérebro, sem passar pelo estômago. Né? Quando você engole, a quantidade que é absorvida pelo estômago é muito pequena, então você perde parte desse efeito. Então, você deixando debaixo da língua favorece a absorção. Tem muitas pessoas que não conseguem deixar debaixo da língua, ou porque são crianças autistas que não conseguem controlar isso, ou pacientes com demência que não têm mais a cognição também para fazer isso. Tem casos em que isso não é possível, e aí a gente tem as opções de cápsula, spray, por exemplo. Não sei se você chegou a ver vídeos de criança convulsionando, que dá um spray nasal e aí aborta a convulsão. Sim. Então, existem várias formas de administração que são escolhidas caso a caso, dependendo do quadro clínico do paciente. E hoje em dia, doutora, como é que é o acesso, né, a esse tipo de medicina? Porque recentemente divulgaram aqui em São Paulo, pelo menos, né, o governo do estado, uma política de distribuição pelo SUS, né? Mas, por outro lado também, eu tava outro dia na casa de uma amiga e ela tinha sido prescrito para ela um óleo, né? Uma espécie de óleo, assim, com conta-gotas, para ansiedade, né? No caso dela. E ela tinha comprado num site específico que estava fazendo, né, esse tipo de medicamento. Mas não era um site de uma farmácia dessas que a gente conhece, né? Era um site específico disso, né? Então, como tem sido atualmente, né? Como que a pessoa chega a esse tipo de coisa? Depois, como é que ela compra isso, né? Enquanto esse imbróglio do SUS não é uma coisa federal e um pouco mais sedimentada. Né, essa coisa do SUS, inclusive, nem em São Paulo ainda se consegue, né? Eles estão ainda... Criaram um grupo de discussão sobre o assunto para começar a ver como vai ser essa operacionalização. Então, não acredito que a gente tenha como conseguir esses produtos pelo SUS nos próximos meses. Mas, do ponto de vista legal, a gente tem hoje a opção da importação, que é a grande maioria, porque são os produtos mais baratos. Tem a opção dos remédios que estão na farmácia, são vendidos com receita azul ou amarela. É excelente porque você consegue comprar como você compra um ansiolítico, que é receita azul, ou um estimulante, que é receita amarela. Vai lá na farmácia e consegue na hora. O importado você vai ter que esperar 20 dias, 1 mês até chegar. Mas são mais caros. Os que estão na farmácia são mais caros, né? E é por isso que a gente defende o projeto 399 de 2015, que prevê o cultivo no Brasil para que os remédios possam ser cultivados, né? A planta seja cultivada e os remédios feitos no Brasil. Porque chega a ser tão mais caro que importar é mais barato. Chega a esse absurdo de que hoje em dia importar é mais barato. A grande maioria dos meus pacientes fazem uso dos importados. Por isso, porque é mais barato. Sim. E existem os óleos que são artesanais, feitos por associações que têm uma liminar judicial para poder fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado com os produtos que vendem na internet, porque tem muitos que são ilegais. O médico ele não deveria prescrever óleos ilegais, principalmente se são óleos que não têm controle de qualidade. Claro. Né? Tem muitos que sim, que são ilegais, mas eles têm cromatografia, né, que é uma análise que se fazem análise para saber se tem metal pesado, se tem contaminação por pesticida, mas a grande maioria não vai ter esse tipo de análise. E isso acaba deixando você meio sem saber o que o paciente está usando. Sim. E aí fica difícil você ajustar a dose, por exemplo. Né? Como é que você vai saber que dose dá se você não sabe qual é o conteúdo daquele produto? Então, hoje em dia, a gente dá preferência aos produtos que estão na farmácia, ou os produtos importados, ou os produtos das associações legalizadas que têm esses parâmetros bem avaliados, e a gente vai ter segurança no uso. E como parece ser uma coisa também não tão disseminada entre médicos, doutora Ana, algum paciente, por exemplo, que se informe, digamos, ouviu aqui, né, e, tem um quadro que refratário, já tentou muita coisa, ou tem muitos efeitos colaterais, gostaria, né, de talvez tentar, por que não? Como que ele faz, né? Existe uma forma dele encontrar? Ele fala para o médico dele já? Existe algum jeito de chegar em algum médico um pouco mais inteirado, né, nesse assunto para falar com ele? Sim, as próprias associações têm listas de médicos que eles indicam. Várias empresas que importam os produtos também têm listas de médicos. Então, hoje em dia, é bem fácil você conseguir encontrar um médico
que seja prescritor, né, de cannabis. O fato da cannabis ainda não estar tão aceita leva a esse tipo de situação meio esdrúxula, né, de que médico prescritor de cannabis. Né? Não existe médico prescritor de antidepressivo, médico prescritor de antibiótico. Né? O médico pode prescrever qualquer coisa, mas temos os médicos prescritores de cannabis. Eu espero que isso um dia caia e que todos os médicos tenham esse conhecimento e possam prescrever quando necessário. Mas hoje em dia é bem fácil na internet. Fazendo buscas, você encontra várias listas de médicos. Uhum. Doutora Ana, chegando aqui no final, então, da nossa gravação, tem alguma mensagem, né? Alguma informação que você acha importante passar que a gente não tenha conversado antes? Bom, fora o fato de que eu acho que é uma ferramenta terapêutica que todo médico deveria conhecer, porque amplia muito as possibilidades de tratamento de pacientes que são resistentes aos tratamentos habituais. Eu queria falar que eu fundei uma associação chamada Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, e os médicos estão todos convidados a se associarem para se juntarem a nós nessa luta. A gente tem ainda muito trabalho pela frente, né? Temos que desmistificar o assunto, reduzir o preconceito, né, conseguir que os projetos de lei sejam aprovados. Então, é uma luta grande e quanto mais gente tiver nos apoiando nisso, mais fácil ficará. A sua associação, doutora, está entre aquelas que você mencionou, que a pessoa pode entrar em contato para buscar informações de onde conseguir, médicos, ou é o outro tipo de trabalho? A nossa ideia é justamente ajudar os médicos, né? Então pretendemos fazer cursos. Vamos ter um site, quando o site estiver disponível, provavelmente vai ter listas de médicos que podem ser procurados. O foco é o médico, né? A boa prática médica, informação de qualidade e fazer essa ponte, né, entre o médico e a luta que a gente tem para conseguir que a medicina canabinoide vire uma realidade aqui no país. Perfeito. No nosso Instagram também, né, a gente vai deixar o contato, os links, o @, né, a doutora Ana tem um perfil também que ela divulga o trabalho dela, então quem estiver ouvindo esse episódio e precisar de mais informações, vai ter lá no nosso Instagram. Obrigado mais uma vez pela presença, doutora Ana. Obrigada a vocês. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Queria dar um aviso aqui, pessoal. Eu e o Paulo Borgia, que é um grande amigo meu, e ele tem me ajudado muito aqui na produção do podcast. Depois que ele começou a me ajudar com isso, aliás, é que o Instagram começou a ser alimentado regularmente e me ajuda com tantas outras coisas. A gente está organizando de colocar os episódios também no YouTube, né? Muita gente ouve, acho que não tem tanto hábito de ouvir por tocador de podcast, acaba preferindo ouvir, mesmo que seja só o áudio, né? Deixar o YouTube tocando. Então a gente vai começar a colocar lá. Não sei ainda quando, né? Mas a gente vai colocar desde o primeirão. Então, quem tiver essa preferência pode começar a ouvir por lá. Embora eu sempre peça que, mesmo que não ouça por tocador, que deixe a inscrição lá, né? Dá aquela votação da estrelinha, que sempre ajuda a gente na divulgação das próprias plataformas. Relembrar aqui, né? Colocar algumas menções a pessoas que mandaram mensagem pra gente. A Larissa Rezende pediu pra gente falar de transtorno de personalidade paranoide, tá anotado aqui. A Vivian Midori mandou um comentário no vidinho, que tem um trecho da nossa entrevista do episódio sobre impacto da dinâmica dos casais sobre os filhos, né? Ela agradeceu muito o trabalho, parabenizou a gente e falou que o podcast está despertando nela a vontade de voltar para a faculdade, para cursar psicologia ou antropologia. O antropologia ela destacou porque ela gostou bastante do episódio sobre ciúme, né? Em que a gente fala com a Yarka Valentova, que é antropóloga. Obrigado, Vivian, né? Tem bastante gente que entra em contato com a gente falando que ouvir dá vontade de cursar psicologia. Então, a gente acredita muito na forma que a gente fala sobre transtornos, sobre psiquiatria, sobre psicologia. Então, alguém que ouve a gente e vá fazer psicologia, a gente estimula muito, porque, né, vai ser com certeza um profissional com muito acolhimento, né, sem estigma, aquela coisa que a gente batalha tanto aqui. O Felipe Xavier mandou uma mensagem muito legal aqui pra gente também, né? Ele falou, queria parabenizá-los por esse trabalho tão incrível, o podcast é demais, conversas realmente importantes, bem conduzidas, com profissionais que são referência, enfim.
apenas passando para expressar gratidão por esse serviço de utilidade pública que vocês desenvolvem. Um forte abraço. Brigadão, Felipe, a gente já respondeu você, né, agradecendo, mas fica aqui o nosso agradecimento, que sempre é legal, né, ouvir pelo próprio podcast. Felipe Xavier, muito obrigado. O D'Artagnan também, né? Já faz um tempo, mas ele falou que foram muitos aprendizados que ele teve com a gente em 2022, porque ele colocou isso como comentário no story dele, daquela retrospectiva do Spotify, né? E o Entre Mentes ficou em primeiro, né? Então, muito obrigado. Ele falou, continue nesse projeto incrível. Brigadão, D'Artagnan. Mensagens como a sua fazem a gente realmente querer continuar e estamos aqui ainda. Brigadão, gente. Obrigado por ouvirem o episódio, por mandarem mensagem, né? Continuem seguindo a gente no Instagram e até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante pra gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.